Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em duas porções. A primeira delas é Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nesta porção nós temos aí a lei do Senhor, os mandamentos, e também abriremos em Atos capítulo 17. Êxodo capítulo 20 e Atos capítulo 17. Hoje nós vamos ver domingo 35, que vai tratar das perguntas de número 96 a 98 do catecismo, tá bom? Que é o segundo mandamento. Então, Êxodo 20 e Atos capítulo 17. O capítulo 17 de Atos, irmãos, eu vou ler a partir do verso número 22, tá bom? Então, Êxodo 20, verso 4, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Agora vamos para Atos, capítulo de número 17, verso 22, que diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Até aqui vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te bendizemos porque podemos tomar a tua palavra em nossas mãos, lê-la e pela iluminação do teu Santo Espírito também compreendê-la. Rogamos que o Senhor fale conosco, nos ensine e nos transforme, nos conformando à imagem do teu Filho bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, um dos efeitos da queda sobre nós foi a perda da comunhão com o Senhor. Mas uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e para adorar ao Senhor, para servi-lo, mesmo após a queda, ainda assim o ser humano tem esse lampejo, esse resquício de buscar uma divindade para adorar e para servi-la. Você observa isso nas muitas religiões que nós temos aí espalhado no mundo, ao longo de toda a história da humanidade, desde a queda. Mas se por um lado nós temos isto, por outro nós precisamos entender que Deus em sua palavra mostrou ao seu povo, o povo que foi liberto do Egito, a forma pela qual ele, Deus, deveria ser adorado e servido. Deus não deixou ao arbítrio humano decidir isso. Pelo contrário, de modo muito claro, através de mandamentos e exemplos e outras instruções,
ficou muito claro para aquele que faz parte do povo do Senhor e que tem a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, como Deus deseja ser adorado. Então, no texto que nós lemos, de Atos capítulo 20, você tem aí as tábuas da lei, onde o Senhor, como eu disse, claramente diz que Ele não quer que seja feita qualquer imagem e que essa seja tomada para serviço prestado pelo seu povo ou para a adoração. Inclusive, o próprio Senhor traz o que o nosso catecismo maior chama de uma razão anexa para mostrar que aquele que incidir nesta falta, certamente colherá os frutos do seu pecado. Por outro lado, se houver arrependimento e uma busca pelo modo correto, também será assistido pelo Senhor em sua misericórdia. Mas note bem que há um grande hiato temporal entre esta lei que foi dada e o segundo texto que nós lemos, não é? Você vê ali, do período que o povo saiu do Egito para a época do apóstolo Paulo, você tem aí milhares de anos, né? Muitos anos, vários séculos. Mas o princípio de Deus não mudou, continuou o mesmo. Tanto é, e agora eu queria que você voltasse seus olhos para Atos 17, que o apóstolo Paulo, quando ele chega nessa cidade, em Atenas, ele começa a observar o que estava acontecendo ali. E ele faz duas coisas: ele observa o ambiente, o que o deixa profundamente indignado, porque você pode ler no verso número 16, assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Agora observe bem, qual era o motivo? Não era uma revolta, uma ira sem motivo, era uma ira santa. Paulo não está pecando. Com o que ele está irado? Aí o texto diz: em face da idolatria, e veja que tem aí um acentuador, né, dominante, aonde? Na cidade. Então Paulo vê aquilo e ele não fica bem com aquilo, não. Ele diz: impossível isso aqui. As coisas estão erradas. Então ele começa a pregar. E ele começa a pregar e trazer uma inquietação ali naquele local, ao ponto de chamarem o apóstolo Paulo e levarem ele, a convite, logicamente, até a Europa para que ele pudesse falar, porque eles queriam saber que estranho Deus era aquele que ele estava pregando. Nessa oportunidade, então, que ele é chamado, como eu li aí a partir do verso número 22, o apóstolo Paulo faz uma fala que eu queria destacar alguns aspectos que são importantes introdutoriamente para nós, somado ao texto de Êxodo 20, que é o seguinte, que são os seguintes. Primeira coisa, o apóstolo Paulo observou que aqueles circunstantes, eles eram pessoas acentuadamente o quê? Religiosas. Então, ele não podia abrir a boca, e nem o fez, para dizer: não, vocês não têm religião nenhuma, não. Não, eles tinham, e eram o quê? Acentuadamente, eles eram de alguma forma zelosos daquela prática. Ok? Então você tem aí esse item que é muito importante. Havia uma religião, só que essa religião estava desorientada. Em que sentido, irmãos? Porque eles estavam adorando a quem não deveriam adorar. Eles estavam servindo a quem não deveria ser servido. E como é que a gente vê isso no texto? Veja comigo o verso 23, ele diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, e aqui entra tudo que eles usavam para a prática cultica, inclusive os ídolos, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Eu não vou entrar no mérito aqui dessa expressão Deus desconhecido, porque não cabe agora neste momento, mas só quero que você tenha essa perspectiva seguinte: olha, eles adoravam tantas coisas, que até um Deus que ele não conhecia, eles resolveram adorar. Veja a que ponto isso chega, ok? Então, o apóstolo Paulo diz: pois esse que vocês não conhecem. Então ele utiliza aquela situação como uma oportunidade, uma ponte, para comunicar acerca do Deus verdadeiro. E aí ele vai fazer uma exposição teontológica, em outras palavras, sobre Deus. O que ele vai dizer sobre Deus? Primeira coisa,
O Deus que fez o mundo e tudo que é nele o quê? Então, quem é o Deus do apóstolo Paulo? É o Criador. Primeira coisa que ele já difere dos demais. Esse Deus que Paulo adora, ele é o quê? O Criador. De quê? Do mundo e de tudo que existe. Ok? Depois, ele não somente é Criador, mas ele é Senhor. E aqui Paulo faz uso de um termo que revela a soberania de Deus. Então ele é o Deus Criador e soberano. Sobre o quê? Aí ele diz, sobre todo o céu e da terra. E aí vem um aspecto de culto interessante, que ele diz que ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Lembre que você às vezes tem aquele local que as pessoas fazem, modelam e botam ali alguém, um ser, para adorar. Deus diz, não, nosso Deus não habita nisso aqui não, porque nenhum santuário feito por mãos humanas comportaria esse Deus. A única coisa que você tem ordenada nesse sentido está no tabernáculo, que foi Deus que ordenou, inclusive dizendo como faria. Quer o tabernáculo, o templo móvel, quer o templo físico. E quando Deus entrava no tabernáculo, a glória de Deus enchia. E o tabernáculo se enchia de quê? De fumaça, de modo que a pessoa nem podia entrar. E o próprio Salomão, quando consagra o templo, ele diz, Senhor, o Senhor não cabe nisto aqui. Então ele tinha essa percepção da grandeza de Deus, ou seja, não há santuário humano que possa comportar o Deus verdadeiro. Então Paulo está falando sobre isso. Logo, isso leva a uma outra implicação. E aqui, por favor, veja o verso 25. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e o quê? Então o Deus verdadeiro não precisa de nada. Então vamos lá. Precisa ser carregado? Precisa? Não. Precisa ser alimentado? Precisa que alguém proteja ele? Não. Não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele é autoexistente. Não precisa de nada, de ninguém. Esse Deus que tem governo sobre tudo e que criou todas as coisas, agora presta atenção, ele disse como tem que ser adorado, não sou eu que estabeleço. Irmãos, pensando dessa forma, imagine que na sua casa, o seu filho dissesse o que você tem que comprar, lhe ordenasse, o que você achava disso? Você sendo pai, e o seu filho dissesse, não pai, o senhor vai comprar aquilo, não, vai vender aquilo. Já pensou? Você não ia achar isso invertido, não? Você tem uma empresa, você é dono da empresa, e o seu funcionário diz para você o que é que você tem que fazer na empresa. O que é que você acha disso? É lógico que eu estou guardando as proporções aqui de funções, mas seria um absurdo. Agora você imagine na relação entre criatura e criador, a criatura dizer para o criador como que eu quero adorar ele. Então nessa noite eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante, é que o povo de Deus foi liberto pelo Senhor para adorá-lo como ele ordenou e somente como ele ordenou. No tempo da idolatria você podia adorar do jeito que você quisesse, aí vai prestar conta a Deus disso, mas no momento que Deus nos salva, eu agora tenho o dever de conhecer a forma pela qual Deus deseja ser adorado e deve ser adorado, servido. Não é de qualquer jeito. E por que é assim? Aí o nosso catecismo aqui, quando eu digo nosso porque a gente está estudando, nos ajuda. A primeira razão é porque Deus nos deu um claro mandamento quanto à sua representação e culto. Deus deu um mandamento claro. Aí volte, por favor, mais uma vez, para Êxodo capítulo 20. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Como é o mandamento que está aí? E eu queria que vocês lessem, tá? Por favor. Êxodo capítulo 20, a partir do verso número 4. Leiam aí juntos. O que é dito?
não farás nem semelhança. Agora, primeiro que eu não posso fazer imagem. Agora é o segundo aspecto. Eu nem posso fazer imagem, nem posso servir ou adorar. Agora o verso 5, o que é dito? Não culto. Pronto. Então Deus disse: não faça imagem de mim, e nem cultue a outro que não seja eu. Agora vamos pensar. Se eu não posso fazer imagem para ver, e eu tenho que cultuar, como é que eu vou adorar? Lembre que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em verdade. São esses que o Pai procura para ser os seus verdadeiros o quê? Adoradores. Então Deus já declarou, não é para fazer imagem, e não é para adorar outro que não seja quem? A mim, disse o Senhor. Mas nós acabamos de ler agora em Atos 17, que o povo ficou tentado a fazer isso. E não somente isso, veja como a nossa tendência, né? Abra a Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 14. Veja como nós somos tendenciosos a adorar a criatura ao invés do Criador. Então, Atos capítulo 14. Abriram? Posso ler a partir do verso 8. Olha só, observe bem nesse texto a nossa tendência, inclinação natural e pecaminosa de adorar a criatura em lugar do Criador. Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Agora observe bem. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacaônica, dizendo, leia agora, os deuses... Deus em forma de quê? Só teve um que tomou forma humana, e que era Deus. Quem era? Somente, não tem Deus. E ele coloca aqui no plural, ele está falando de divindades. Os deuses em forma de bacharel tem nós. Agora preste bem atenção. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, ou seja, queria oferecer um holocausto a Paulo e a Barnabé, porque viram um milagre. Agora, por favor, leiam juntos o verso 14. Porém, a ideia de rasgar a veste é de humilhação, ok? Por que ele está fazendo isso? Acabou de fazer um milagre, por que ele não recebeu esse culto? Aí ele diz, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Deus não ordenou adoração ou serviço a homens, qualquer que seja, ainda que ele tenha feito o maior milagre. Não é para adorar, não é para servir. E aí ele prossegue dizendo, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs, o que são coisas vãs? Adoração a ídolos. Vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há, gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria.
Estão percebendo a tendência humana? Mesmo tendo um mandamento, ainda quer adorar quem não pode. Então, primeira razão é porque Deus deu um claro mandamento quanto à sua representação e seu quê? Culto. Eu não posso, de nada, nem de Deus, nem de qualquer outra coisa para adoração. Está claro? Perguntas? Segunda razão, por que eu devo adorar somente a Deus? O Deus que nos libertou. Segunda razão, porque não podemos fazer ou adorar qualquer imagem de qualquer criatura. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 12. Deuteronômio, capítulo 12. Vocês sabem que quando o Senhor Deus conduziu o povo pelo Egito, chegando próximo da terra prometida, então ele levanta Moisés para fazer uma série de discursos que estão registrados aqui em Deuteronômio, antecedendo a entrada do povo na terra prometida. Então tem uma série de discursos. Cada discurso tem um foco específico. Quando você vai estudar o livro de Deuteronômio, você vai ver que ele está dividido pelos mandamentos. Então a estrutura do livro, boa parte dos bons comentaristas vai perceber isso, e não é difícil perceber, estão estruturados em quê? A partir dos mandamentos. Nesse capítulo de número 12, que diz respeito a culto, e lembre que o povo de Israel padeceu muito por causa de falso culto. Lembra que Moisés subiu para pegar a lei, e o povo ficou lá embaixo com Arão. O que foi que fizeram para adorar? Um bezerro de ouro. E quando Moisés chegou, o que aconteceu? Acabou com aquela folia toda, jogou o bezerro no fogo, não foi? Deu destino naquilo. E aquele povo que adorou erradamente, portanto pecou, ficou todo no deserto. 40 anos peregrinou até que chegasse uma geração futura, que não aquela, para entrar na terra prometida. Então veja como Deus trata. Nesse capítulo 12, por favor, veja comigo aí, Deuteronômio 12, versos 3 e 4. Aliás, eu vou ler a partir do 2, tá? Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitereis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e seus postes ídolos, queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele que? Lugar. Então Deus está dizendo, não há negociação, não pode ter. Agora cuidado para não entender isso aqui como aquela questão da iconoclastia, né? De sair por aí quebrando o santo de todo canto. Não, aí por favor, não faça isso. Hoje o princípio é que você não vai o quê? Se submeter a essa adoração, a esse serviço. Você como salvo não vai fazer isso. Ok? Até porque isso não é ordenado na palavra no sentido do seu princípio, e ainda você tem uma questão de crime aí quando se faz isso. Ok? Então esse não é o ponto aqui. Tá bom? Agora lembre bem, eu não posso negociar, eu não posso fazer tais imagens. Há um outro texto na Escritura que eu queria que você olhasse também, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Nesse livro, irmãos, e particularmente nesta porção, nós vamos atentar para o verso número 4. Quando o rei Ezequias ele faz uma reforma, né, uma limpa no reino, então um dos aspectos que ele tira, que o povo tinha caído, é exatamente na idolatria. Então Deus ordena não fazer e nem permitir que se tenha nesse contexto. Verso de número 4, diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze, que era chamada Neustã, não é? Lá no Antigo Testamento, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam o quê? Neustã. Então, até nesse sentido, Deus estava ali estabelecendo um padrão
de pureza cultica. Então Deus não nos autoriza fazer tais imagens, a fim de que por meio delas Deus seja o quê? Adorado. Ok? Então, primeira razão, porque Deus deu um claro mandamento quanto à sua representação e culto. Segundo, porque Deus também disse por mandamento que nós não devemos fazer qualquer imagem de qualquer criatura. E a terceira e última razão é porque nem eu, nem você, nem ninguém é mais sábio do que o Senhor. Simples, né? Qual de nós pode levantar a mão e dizer assim: ei, Senhor, eu queria argumentar contigo, porque eu acho que o Senhor não está sendo adorado direito, não, eu acho que eu faria melhor. Qual de nós, na nossa audácia, poderia sugerir isso a Deus? Tanto é, irmãos, que Deus nos dá um princípio regulador de culto esboçado na sua palavra. Eu não posso, como eu disse no início, estipular a forma como Deus tem que ser adorado. Ele é quem diz. Por quê? Uma razão simples. Ele é mais sábio do que eu. Então vamos ver isso na Bíblia? Por favor, Jeremias capítulo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Nesse texto, lembra que no contexto de Jeremias, ele está combatendo a idolatria do povo, né? O povo está disperso. E aí no capítulo de número 10, versos 5 a 8, Deus está tratando da idolatria, mas ele diz o seguinte: olha só, o que ele diz dos ídolos, está certo? Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Irmãos, quando você bota um espantalho, se você botar ele assim, ele vai se mover? Só se der um vento, né? Ele fazer assim. Então ele está dizendo: os ídolos são como um espantalho no pepinal, do jeito que você botar ele fica. É isso que ele está dizendo. E não podem falar. Fala? Não. Necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, porque não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Meu irmão, não tem coisa mais clara do que isso, não. Não andam, não falam, não veem, não pode se mexer, não pode fazer o mal e muito menos o bem. Aí eu vou e me prostro diante de um ídolo? Quem é que está revelando sabedoria? Eu, se me dispusesse a isso, ou o Senhor que disse para não fazer isso? Lógico que é Deus. Mas não para aí não. Por favor, veja comigo agora o outro verso, igualmente importante, verso 8. Mas eles todos se tornaram, agora ele está falando do povo, eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Irmãos, a idolatria é uma estupidez e uma loucura. Não estou inventando não, é o que a Bíblia está dizendo. Leia aí, por favor, leia o verso 8 juntos, o que é dito aí? Mas eles se tornaram... Seu ensino é? Como? Pronto. Estupidez e loucura. Eu estou dizendo que não há sinceridade? Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que não há um desejo por falar com a divindade? Não, estou dizendo isso não. Embaixo da psicologia da religião, você vai ver a manifestação das religiões em várias matizes. Mas não foi a que Deus ordenou. E aí você diz: mas pastor, mas não é religião? É, mas não é a verdadeira. Abra a Bíblia aí, por favor, em Tiago, capítulo 1. Se tem a verdadeira, tem a falsa? Sim ou não? Ok, então concordamos nisso. Então vamos ver. Verso 26 e 27. Leiam aí, por favor. Tiago 1,
26 e 27. Abriram? Leiam juntos, vamos lá. Se alguém, deixando a religião há uma religião diante de Deus que ela é pura e sem o quê? Mácula. Qual é? E as viúvas e a si mesmo. Então Deus estabelece um padrão do que é uma verdadeira religião e do que não é. Não sou eu. Por quê? Porque Ele é mais sábio do que eu. Acaso, homem, queres discutir com Deus? Quem quer discutir com Deus? Alguém quer? E aí tem uma porção na Bíblia que eu acho interessantíssima, que revela a nossa mediocridade. Jó era um homem sábio, não era, irmãos? Era ou não era? Entendia de comércio? Entendia. Entendia de política, né, de economia, entendia de família, família ajustada. Era um homem sábio. Mas aí, na sua enfermidade, ele começou a querer questionar Deus. E Deus, a partir do capítulo 38, começa a fazer uma série de perguntas para Jó, para convencê-lo de ignorância. O homem mais sábio daquela época é questionado por Deus em perguntas simples. E Jó disse: olha, eu não sei. E Deus faz uma série, ele diz: não sei. Aí depois Deus faz outra série, ele de novo o quê? Não sei. Na terceira série ele disse: olha, eu te conhecia só de ouvir, por isso agora os meus olhos te veem e me abominam no pó e na cinza. Na verdade eu falei de coisas demais, maravilhosas demais para mim. Eu falei do que não sabia. Deus convence ele de ignorância. Então, meu querido, se você quer adorar a Deus, a quem você tem que consultar? Ao Deus que vai ser adorado, porque só Ele vai dizer como. Por isso, irmãos, que no culto que prestamos a Deus, eu não vou dizer no nosso culto, porque o culto não é nosso, é para Deus, eu não posso cantar qualquer música, eu não posso trazer qualquer palavra, tem que trazer a palavra de Deus, eu tenho que trazer músicas que o foco seja Deus, as suas obras maravilhosas. Eu não posso querer me engrandecer no culto, porque o culto é para Ele, não é para mim. Eu não posso sair por aqui enfeitando, botando um bocado de coisa, como se Deus tivesse ordenado que Ele não ordenou. Ok? Então, quais são as 3 razões que me levam a não entrar nessa questão da idolatria? Primeiro, porque Deus deu um mandamento claro. Segundo, porque Ele ordenou que eu não posso fazer imagem nenhuma, nem para adorar, nem para servir. E terceiro, porque Ele é mais sábio do que eu. Aí alguém perguntaria: pastor, mas lá em casa eu tenho um anjinho de louça. O que é que eu faço agora com o anjinho de louça? Eu disse: guarde e cuide dele bem, desde que você não o adore. É uma obra de arte. Não tem o Davi de Michelangelo, né? Você não tem o teto lá da capela assistindo? Bonito demais. Mas aquilo não é para você se prostrar e adorar. Mas é uma manifestação de um dom que Deus deu de arte, mas não para ser servido e nem o quê? Adorado. Eu posso até admirar, mas rapaz, que arte bonita. Assim como eu admiro a obra da criação. Porque Deus nos deu esse senso estético, esse senso do belo, que tem um referencial primário e perfeito nele mesmo. Adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Então o mais belo é o Senhor, o mais estético é Ele.
Então a Ele eu devo adorar, e não a nenhum outro. Então, se você está envolvido nisso, o primeiro conselho que eu te dou é: pare rapidamente com isso, porque isso é um engano terrível. Não deixe seu coração se perder nisso. Se arrependa e volte para Deus e adore ao Deus vivo e verdadeiro, que ordenou que não deveria ser adorado através de imagens, nem conforme a imaginação humana. Segunda coisa importante: adore a Deus do modo como Ele ordenou. Não queira fazer de outro modo. Por quê? Porque você vai estar pecando. Ainda que você seja acentuadamente religioso, vai estar pecando. Então, entenda a forma como Deus quer ser adorado, à luz da palavra, e faça conforme Ele o quê? Ordenou. Fuja de qualquer tentativa de justificativa para pecar, também nesse sentido, com relação ao Senhor. Então, há uma tendência dos romanistas dizer assim: nós precisamos de imagens, porque eles são como ídolos mudos que nos ajudam a adorar melhor ao Senhor. Não, eles não são livros para ignorantes. Não são. Qualquer tentativa dessa é vã. É uma afronta a Deus, que não quer ser adorado dessa forma. Eu quero finalizar, antes de passar a palavra ao irmão, que parece ter uma dúvida, dizer o seguinte: não entenda ou não ache que você é mais sábio do que quem? Do que Deus, porque não é. Você pode até se achar, mas não é. Então, antes que você caia em si, na sua ignorância, quebrante-se logo e peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Ele, diga: Senhor, eu achava que eu sabia, mas eu não sei de absolutamente nada. O Senhor é quem me instrui, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me guarda. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que muitos aqui nessa igreja, especialmente os irmãos mais antigos, foram oriundos de uma vida idólatra. Muitos. E eu sei que não é uma situação fácil, mas quando Deus abre o entendimento e convence da verdade, certamente isso tudo é abandonado, porque nós fomos gerados de uma semente incorruptível. E uma vez que Deus abre o nosso entendimento e nos salva, somos convencidos da nossa ignorância e nos devotamos, servimos inteiramente ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Meu filho, você tem alguma colocação? Reverendo, Pois não. Esse aspecto relacionado ao culto, ele diz respeito tão somente ao culto público, ou essa pergunta, ela abrange também aquilo que a gente tem no Catecismo Maior, que ele vai dizer, por exemplo, quanto à vida pessoal da pessoa, quanto à omissão, à negligência nas coisas relacionadas a Deus? O mandamento tem por princípio o aspecto cultico, mas lembre que a nossa vida, em um sentido lato, é de culto. Então, a partir do culto e todas as áreas, ou de lá para cá, tudo está envolvido nesse sentido. Então, quer na minha vida privada ou pública, eu preciso obedecer a esses mesmos padrões. Pois é, porque aí dentro do Catecismo Maior a gente tem tanto os pecados que são proibidos na quebra deste mandamento, quanto as recomendações, aquilo que deve ser feito no caso. Com toda certeza. E dentro desse aspecto, eu queria saber qual o ponto de contato para que a gente possa exortar alguém ou criar uma opinião acerca de alguém, sendo que, por muitas vezes, dentro do primeiro mandamento, que diz respeito ao culto a Deus, nós, no simples fato de não nos fazermos presentes na casa de Deus, o simples fato de nós não pormos a nossa confiança em Deus, já seria uma quebra desse mandamento. Então, assim, qual é esse ponto de contato, do cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, antes até mesmo de adentrar a casa de Deus, para com a exortação com o nosso próximo? Um dos cuidados que eu acho que a gente precisa ter, que é primordial, é aquele que a gente verificou agora em Atos 17,
O apóstolo Paulo estava diante de um povo idólatra, que ele se revoltou, mas quando ele foi falar, ele disse: senhores atenienses, eu vejo em tudo que vocês são o quê? Acentuadamente religiosos, ou seja, a verdade dita de modo apropriado não precisa de intensificadores na fala. Então nós precisamos ser padrão dos fiéis e falar a verdade em amor. Quanto a convencer, aí só o Espírito Santo de Deus para fazê-lo. Mas prova de convencimento nós temos aqui aos montões, porque outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora Deus nos salvou. Então eu creio que ele convenceu, convence e continuará convencendo pessoas da prática idólatra, para que se arrependam. Ok? Tranquilo? Vamos ficar de pé e vamos orar? Então lembre das razões. Deus ordenou, disse o que eu não deveria fazer, e Ele é sempre mais sábio do que eu.